Boa noite a todos, Pastor Beto. Mais uma noite aqui, noite porque aqui quando eu estou vendo o vídeo agora é noite, né? Talvez aí você esteja vendo o vídeo, seja tarde, manhã, mas queria compartilhar aqui algo com vocês, né? Baseado numa pergunta que me trouxeram, né? Que alguém me fez, mandou para mim essa pergunta e eu quero aqui dentro disso trazer uma resposta e eu espero que seja bênção para a sua vida, até porque às vezes a gente não para pensar em algumas coisas, né? E quando uma pessoa faz uma pergunta para a gente fica meio sem saber o que responder. E a pergunta dessa pessoa, né, o nome dela é Marcela, é da Igreja Comunidade Sal da Terra de Olinda, Pernambuco, e a pergunta dela é simples. Ela diz assim: eu queria saber em que consiste o cristianismo para você. Para mim, irmãos, eu vou responder aqui naquilo que eu penso, naquilo que eu tenho como fundamento da palavra de Deus. Claro que respeitando o que você pensa, o que outras pessoas pensam. Tem pessoas muito mais capacitadas aí para responder isso do que eu. Mas dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, daquilo que eu estudei e me preparei dentro da palavra de Deus, eu vou resumir aqui naquilo que consiste o cristianismo para mim. Para mim é muito simples essa resposta, né? Se consiste em duas únicas coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque a palavra de Deus diz que nessas duas coisas se resume toda a lei e os profetas. Então, eu não negocio isso daquilo que eu penso, né? O texto que eu estou aqui me baseando é Mateus capítulo 22, verso 34 em diante, que diz: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, mestre da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o que a Bíblia nos traz de resumo do cristianismo, que tudo se resume, e naquilo que tudo se resume é: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é um fundamento bíblico. Então, se eu fosse aqui dizer em que consiste o cristianismo, é nisso. Só que quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, não é uma verbalização. Porque qualquer um pode verbalizar isso, dizer que ama a Deus. Né? Isso é uma coisa só da boca para fora. Como você chega numa pessoa, já viu aqueles momentos na igreja que diz: olha para o seu irmão e diz para ele que você o ama, e você nunca nem viu o irmão. Se ele morrer, você não vai nem fazer falta para você não vai nem sentir. Então esse verbalizar não quer dizer que é de fato amor. Amar a Deus é muito mais do que isso. E por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão trabalhando, né, principalmente os líderes, e isso aconteceu também no período de Jesus, parece que a gente está trabalhando para fazer um nome para nós. Ou seja, eu estou preocupando como é que vai ser meu ministério, que tamanho vai ser, se vou ser conhecido. Alguns pastores chegam a botar o nome dentro da igreja, o ministério do pastor fulano de tal. Os crentes começam a ter orgulho não de servirem a Deus, mas de serem ovelhas de determinado pastor. Enche a boca para falar a respeito disso. Parece que a gente está fazendo um nome para nós, né? João Batista, certa feita, quando ele é confrontado a respeito disso pelos seus discípulos, dizendo: olha, mestre, aquele que tu tens falado dele, ele está aí batizando e fazendo discípulos, e João Batista diz: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Então nós que amamos a Deus precisamos primeiramente trabalhar para fazermos um nome para Deus, para que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Isso é fundamental. Amar a Deus é colocar Deus sempre em primeiro plano. Ele é o destaque. Eu estou em segundo plano. Eu me escondo para que ele apareça. Tudo que eu faço é para que ele leve a glória. Lembra ali de Pedro, quando ele cura, né? Ali Pedro e João, eles curam aquele aleijado. E quando eles ficam olhando para ele, ele diz: por que vocês estão nos olhando assim como se tivéssemos feito isso de nós mesmos? Quem fez isso foi aquele Jesus a quem vocês crucificaram. Isso é fazer um nome para Deus. É quando a glória vier para nós, a gente apontar e dizer: não, a glória é dele.
O nome é dele, tudo quem faz é ele. Isso é ter a Deus acima, você entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ele sempre está à nossa frente. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a ele. É atribuir a ele tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que está ao nosso redor, ser dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz a palavra. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Dando ainda um ponto ali na questão de amar a Deus sobre todas as coisas, tem uma frase de T.L. Franklin que é muito interessante, que diz assim: amar a Deus é se importar com ele, mesmo quando todas as circunstâncias parecem dizer que ele não se importa conosco. Olha que coisa, amar a Deus é se importar com ele, mesmo quando todas as circunstâncias parecem dizer que ele não se importa conosco. Isso é amar a Deus. Você parece que nada está dando certo, tudo está dando errado na minha vida, mas eu digo: Senhor, eu te louvo por isso. Tudo está caindo, fazer como Jó fez, né? Quando o mundo dele está desabando, ele diz: recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. E a palavra diz que nisso, em nada disso, Jó pecou com sua boca, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Isso é amar a Deus, irmãos. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E aqui o texto, né, quando a gente lê aqui, que fala primeiro amar a Deus, depois ao próximo, Paulo ele chega a resumir ali no capítulo de número 13 de Romanos, no versículo de número 9, diz assim, vou ler o 8 e o 9, né? Ele diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha aí, quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa interessante, né? Paulo ele chega a resumir toda a lei em amarás ao próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus, a gente poderia dizer que é fácil. O difícil é amar o próximo. Aquele que convive com você, aquele que está ao seu lado, que às vezes te agride, que às vezes fala mal de você, que às vezes te critica. Isso é que é o difícil, é esse amor pelo meu semelhante, né? Esse amor por aquele que é falho, por aquele que me decepciona. Só que isso é o que Deus manda, né? Jesus, quando ele fala, ele diz, a respeito disso, ele diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E isso é interessante. Aqui eu separei outra frase, né, um provérbio africano que diz assim: os homens são o esmeril de Deus para lapidar os seus servos. Os homens são o esmeril de Deus para lapidar os seus servos. Eu sou pastor há quase 20 anos, irmãos, e a gente tem ovelhas que a gente trabalha, pessoas que são membros da nossa igreja, que são bênção, que estão sempre alegrando o nosso coração, e tem aqueles que são trabalhosos, aquelas pessoas que parece que Deus colocou ali para provar o seu coração, e é justamente talvez essas pessoas que Deus usa para forjar o teu caráter. E uma coisa que eu critico pastores é aqueles pastores que ficam amaldiçoando essas ovelhas: tomara que esse irmão vá embora da igreja que só tem me dado trabalho. Não, essa pessoa às vezes está trabalhando o seu caráter. E Deus nos colocou ali para amar a todos. É muito fácil amar quem fala bem da gente, quem nos convida para as festas, quem gosta da gente e quem não gosta. Esse é o desafio, né? Amar. Há um texto bíblico que diz assim: se você fizer o bem somente a quem vos faz o bem, que recompensa tereis? Os ímpios fazem o mesmo. E se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os ímpios fazem o mesmo. Orai por os que vos perseguem, fazer o bem àqueles que vos fazem o mal. Essa é a questão do cristianismo. Isso é o verdadeiro cristianismo. É ter esse coração e estender a mão para quem não estende para você. Fazer o bem para quem faz o mal para você. Isso se resume à verdadeira lei de Deus, o cristianismo verdadeiro que Jesus veio para nos deixar para fazermos. Então, meu irmão, nós precisamos ter isso no coração. E voltando aqui mais uma vez citar uma frase de Bob Marley, que diz que Deus fez as coisas para os homens para serem amados e as coisas para serem usados. No entanto, nós amamos as coisas e usamos os homens.
Amém? Precisamos amar mais os homens e usar as coisas, e não amar as coisas e usar os homens. Amém? Então que tenha isso no seu coração. Ame mais as pessoas, faça o bem às pessoas, mas acima de tudo, ame a Deus, porque se você amar a Deus, certamente você vai amar as pessoas, independente do que elas façam, independente de como elas reajam com relação a você. Faça o bem a todos, faça o bem sem olhar a quem. Amém? Espero que tenha respondido aí para você, Marcela, a sua pergunta e tenha abençoado sua vida que está ouvindo também aí essa questão desse resumo, né, que acabou aqui indo mais longe do que o que eu queria a respeito do cristianismo. Amém? Pedir a você também, se você tem sido abençoado por essas mensagens, se inscreva ali no nosso canal Reflexão de Vida, ali no YouTube, vai lá, clica em canal Reflexão de Vida, faça sua inscrição, nos ajude a propagar a palavra de Deus até os confins da terra. Amém? Que Deus te abençoe ricamente.